Olá, bom dia. Vai começar esta semana um programa que já é desenvolvido pelo Sebrae há algum tempo e que leva o atendimento aos bairros da capital. É mais ou menos assim, é atendimento nos bairros, o nome é basicamente isso, e ele faz exatamente o que esse nome propõe. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui para me dar mais informação sobre esse programa é a Ildenê Maia, que é coordenadora estadual de atendimento do Sebrae. Bom dia, Ildenê. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Esse programa, na verdade, já é desenvolvido há algum tempo pelo Sebrae, não é isso? Exatamente. Essa é uma ação que o Sebrae sempre está realizando para os empresários de São Luís. Então, no ano agora de 2018, estamos iniciando essa ação dentro dos bairros e expandindo essa ação também. Quer dizer, ao longo do tempo ele vem aumentando o número de bairros atendidos. Exatamente. É mais ou menos isso. E qual a resposta que vocês têm tido desse trabalho? Nossa, o empresário, ele gosta muito dessa ação, principalmente porque nós nos aproximamos desse empresário. O empresário no seu dia a dia está sempre tomando decisão dentro da sua empresa e às vezes não tem tempo de buscar o Sebrae, né? Que nós temos os nossos espaços. Então nós estamos indo a esse empresário onde as suas empresas funcionam, dentro dos bairros. Mais ou menos assim, se Maomé não vai à montanha, Isso. a montanha vai a Maomé. Exatamente. Mais ou menos assim. Nesse corre-corre, nessa coisa toda, ninguém vai ter a desculpa de ficar sem essa assessoria, porque vocês estão levando isso. E para ser visitado, para participar desse programa, tem algum pré-requisito? Como é que é? É feita uma triagem, uma pré-seleção? Na verdade, assim, o Sebrae, ele atende o empresário, o micro, pequeno empresário, são os microempreendedores individuais, a microempresa e empresas de pequenos negócios, as empresas de pequeno porte. As médias e grandes empresas não são atendidas por nós. Então, não há um pré-requisito. Basta o empresário se deslocar ao espaço onde o Sebrae está fazendo seu atendimento e buscar orientações e consultorias. Nesse período, nós estaremos também com agentes de orientação empresarial circulando nos bairros, fazendo aquele atendimento dentro da empresa. O que nós vamos oferecer para esse empresário? Um diagnóstico que ele vai responder e já vai receber um plano de ação para melhoria dos pontos que ele identificou que precisam ser trabalhados dentro da empresa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão para o bairro, vocês não ficam num local só, vocês vão dentro das empresas, é mais ou menos isso? Na verdade, nós temos duas estratégias. Ficamos num espaço, certo, para aquele pronto atendimento, para aquele atendimento ativo do empresário, e nós vamos também para dentro das empresas. Ninguém escapa, então. Não, na verdade, a proposta é levar orientação e consultoria para esse empresário. Nesse momento, vocês de alguma forma já têm informação sobre o funcionamento dessas empresas, sobre como é que é, mais ou menos, a atividade econômica desse bairro onde vocês estão, ou vocês vão saber tudo lá na hora? É ele quem vai passar essas informações para vocês? Na verdade, assim, primeiro nós temos um estudo, que são os corredores de negócios de São Luís, né? Então, nós já temos um perfil dessas empresas as quais nós vamos trabalhar. E com o diagnóstico, nós acabamos montando também um perfil das empresas locais. E isso fica no nosso banco de dados e oferecemos várias soluções para esse empresário. Quer dizer, quando vocês se deslocam para um bairro, na verdade, você já tem uma prévia, Sim, uma radiografia prévia do que acontece ali. Exatamente. Baseado nesses anos anteriores, Ildenê, quais são os principais problemas dessas pequenas, é só micro? Micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas aqui de São Luís. A gente verifica principalmente na área financeira. Os empresários, eles sempre demandam muito esse tipo de consultoria. A questão dos controles, dos fluxos, por que eu não estou tendo tanto lucro? Qual é a estratégia que eu posso estar utilizando? Como trabalhar estratégias de vendas e marketing para a minha empresa? Então, essas são as principais demandas deles. E também tem muitos empresários que querem expandir o seu negócio. Então, nós fazemos toda uma orientação de um estudo de viabilidade técnica e econômica para esse empresário, para esse momento de expansão. Expandir com consciência, né? E expandir principalmente, né, minimizando riscos do mercado. Eu imagino. E aí, por exemplo, eles recebem esse atendimento lá, eu imagino que é um dia só que vocês passam? Não, nós ficamos 5 dias dentro do bairro. Bastante tempo, né? Dá muita orientação. Mas tudo bem, passam 5 dias dentro do bairro, eles recebem toda a orientação, a partir daí eles já sabem como mudar o estágio, como começar aquela coisa assim. E depois, vocês de alguma forma fazem esse acompanhamento, como é que fica a partir daí? Ele já vai saber andar sozinho?
Não, aí esse é o momento mais, a ação Sebrae nos bairros é o momento mais de levar aquela orientação. E posteriormente aquele empresário vai sentar com o Sebrae para a gente desenvolver um plano de desenvolvimento para essa micro e pequena empresa, e lá nós traçamos todos os indicadores e fazemos esse acompanhamento. Ah, certo. Mas a partir daí, ele já tem que se deslocar ao Sebrae. É mais ou menos para ele tomar conhecimento do serviço que ele pode ter a partir do Sebrae. Exatamente. Mas todo o serviço, depois de consultoria, acontece dentro da empresa dele. Dentro da empresa dele, né? Exatamente. O resultado que vocês têm, por exemplo, assim, vocês vão na Coama, por exemplo. Ali tem um centro comercial bem forte. E fazem todo esse acompanhamento. Depois, dá para perceber se aquela área que recebeu esse acompanhamento tão de perto, ela está tendo o resultado que vocês imaginavam que poderia ter a partir dessa orientação? Dá sim, principalmente no momento que nós traçamos esses indicadores com esse empresário, nós emitimos um relatório também para ele e apresentamos para esse empresário o desenvolvimento. E nós alimentamos também o nosso corredor de negócio com essas informações. Então, aí, se ano que vem novamente fomos para a Coama, a gente já vai ter um outro perfil daqueles empresários. É isso que eu queria saber, se dá para perceber essa mudança de perfil com essas novas orientações. Porque quando a gente está fazendo por fazer é uma coisa, quando a gente tem uma orientação técnica de como a coisa deve acontecer, eu acho que ela flui melhor. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta. É já já. De volta para mais um bloco de conversa aqui sobre esse atendimento que é feito pelo Sebrae nos bairros da capital. E a gente estava falando se dá para acompanhar essa mudança de perfil de um ano para o outro. É comum vocês visitarem um bairro, por exemplo, visitou nesta edição, na próxima edição vocês voltarem lá para ver como é que está? Sim, até porque a escolha dos bairros sempre vai por densidade, né, do número de micro e pequenas empresas. Então, às vezes, a gente a gente escolhe esse bairro pela densidade e também pela resposta que o próprio bairro deu ao Sebrae, da procura dos empresários, né? E os empresários sempre dizem assim, olha, será que ano que vem dá para voltar novamente? Até legal, isso é bom, né? Isso, eles sempre pedem. Algum que não é visitado, por exemplo, vocês vão para um bairro e algum empresário, por qualquer motivo, não foi visitado. Ele vai lá depois no Sebrae, ele pode ir lá buscar esse atendimento? Sim, o Sebrae está sempre de portas abertas, né? Então, todo empresário que quer buscar o Sebrae, e se o seu bairro não for contemplado nessa ação, pode buscar os nossos pontos de atendimento. Temos pontos de atendimento na Coab, no Jaracati, no Holandeses, e também temos um posto no Anjo da Guarda. Sim. Esses bairros, vocês vão visitar quantos bairros? Quantos bairros são visitados por ano? Nós vamos visitar no ano agora de 2018 7 bairros. Sempre fica o mesmo período em todos os bairros, ou alguns mais, outros menos? Como é que é essa estratégia de atendimento? Sempre no mesmo período, 5 dias, é o momento que nós trazemos tanto essas orientações, essas consultorias, e dali a gente cria esse relacionamento, e esse relacionamento é transformado em outras ações. Um bairro, por exemplo, vamos pegar um bairro aqui, deixa eu ver, perto da Coama, Vinhais, por exemplo. Também tem um comércio, não é tão grande como o da Coama, mas tem um comércio. Algum empresário que está num bairro vizinho, sabendo que a ação do Sebrae está se desenvolvendo ali perto, ele pode procurar esse atendimento? Pode sim. Quando nós escolhemos a Coama, nós pensamos em toda aquela área de abrangência. Vinhais, o Parque Shalom, o Parque Atenas, que também tem de empresários. Isso, a gente faz esse radar ao longo daquele bairro, né, que vamos dizer que é o bairro matriz, e que de lá ele puxa outros bairros. Entendi. E como é que eu posso dizer, a participação dos empresários, eles estão com vontade, por exemplo, a gente está numa época de crise, porque está numa época de crise, a gente tem que pisar no freio, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas de alguma forma ele está atento a isso, ele sabe que ele precisa de orientação nesse período para fazer essa travessia, vamos dizer assim?
A gente pode até voltar àquele momento de crise que a gente teve a gente está muito mais presente há uns 2 anos atrás. Isso, né? A gente já está no período de travessia, vamos dizer assim. Exatamente, mas esse período daqueles 2 anos atrás foi o momento que nós mais recebemos os empresários. Sim. Por quê? Porque ele quer investir, só que ele quer investir de forma consciente. Então, para isso, ele busca essa orientação técnica, até para, por exemplo, assim, eu tenho um lucro aqui na minha empresa, será que eu vou investir na minha empresa ou eu deixo esse lucro reservado? Então, esse é o momento que o empresário sempre busca maiores orientações. E nesse momento que a gente ainda está como você mesmo disse, nessa travessia ainda da crise, ele sempre está buscando o Sebrae para todas as orientações possíveis. Diz sempre que as micro e pequenas empresas, elas têm uma vida curta, principalmente se ela for familiar, ela em funcionamento de 2, 3 anos e depois acaba fechando. As dificuldades são muito grandes para empresas muito pequenas. Aqui em São Luís, a radiografia seria a mesma? No Maranhão que eu falo, aliás. Na verdade, essa radiografia anda mudando, né? Hoje, a margem de sobrevivência das micro e pequenas empresas que nasceram, né, há 2 anos atrás, ela aumentou para 60%. Elas estão muito mais preocupadas com a questão do planejamento. Porque as empresas que chegam a falir é porque nunca se preocuparam com planejamento, nunca desenvolveram... É a palavra-chave. É a palavra-chave. Se você não planeja, não sabe qual é a sua estratégia, não sabe onde você quer chegar e não sabe que posicionamento você quer no mercado, essa empresa realmente ela não vai chegar a esses 2 anos. Mas assim, a gente ainda está caminhando, são 60%, mas nós temos ainda 40% aí de micro e pequenas empresas para serem atingidas, né, que precisam ter consciência que o planejamento ele é importante para qualquer negócio. E o setor, Eudênia, o ramo de atividade, de alguma forma, ele também influencia nessa sobrevivência maior das pequenas empresas, das microempresas? Sim, olha, a gente pode dizer que nesse momento ainda de crise, de travessia dessa crise, as empresas que mais cresceram foram do ramo de alimentação. Foi exatamente isso. A gente teve um número de desemprego alto, né, em relação a esse momento de crise, e aquela pessoa que estava desempregado e que buscou uma oportunidade dentro do mercado, no qual ele recebeu um recurso e ele disse assim, será que eu vou investir em quê? Aí ele precisa também elaborar o que a gente chama de um plano de negócio. Qual é a minha ideia realmente de negócio para o mercado? E todas as pesquisas demonstram que a única coisa que o brasileiro ainda não parou de fazer foi de comer. Então, esse segmento de alimentação, natural, né? Isso, e ainda é muito forte, né? É o primeiro ainda em formalizações, em números de empresas que estão nascendo no Brasil. Foi muito grande o número de pessoas assim, tipo, tô perdido, fui demitido, não sei o que fazer, tô com um pouco de dinheiro aqui. O que acontecia mais? É a pessoa primeiro começar o negócio, depois buscar o Sebrae, ou primeiro ele ia buscar o Sebrae e depois ele começava o negócio? Ou o desespero fazer logo começar a botar a quentinha na porta para vender? Na verdade, a gente teve uma busca muito grande de pessoas que buscaram o Sebrae para orientação, porque investir um recurso próprio e depois não ter retorno, eles tinham essa consciência. Já era a última chance, vamos dizer Exatamente. assim, né? Então, assim, vou entrar com o negócio, eu preciso me capacitar para isso, porque às vezes as pessoas acham, será que eu nasci empreendedor? Ou eu posso aprender a ser empreendedor? É uma boa pergunta, eu vou te perguntar ela depois. Então, assim, a gente sempre, a característica mais forte do empreendedor é o seu comportamento, é o que você faz com aquilo dali, né? O que você faz com o que você transforma o seu comportamento em atitude. Então, o empresário, ele buscou mudar esse comportamento. Eu posso até te falar, a gente tem um seminário que é muito interessante para você que é empreendedor, que quer se tornar empreendedor. Ele trabalha muito esse comportamento e essas habilidades que você precisa desenvolver ao longo do tempo, que é o seminário Empretec. Ele foi desenvolvido pela ONU e só o Sebrae aplica essa metodologia. Então, é interessante desenvolver esse comportamento empreendedor para que você possa iniciar o seu negócio. E hoje a gente, voltando à tua pergunta, a gente teve realmente uma busca muito grande
em relação a pessoas que estavam desempregadas, buscaram o SEBRAE para uma orientação para a abertura da sua empresa. E esses com certeza fazem parte desses 60% de sobrevivência mais prolongada, Isso, né? Exatamente. Agora, só pegando teu gancho, a gente nasce empreendedor, a gente aprende a ser empreendedor. Eu sempre acho que nós aprendemos a ser empreendedor. Hoje é muito a questão do comportamento. Eu estou frente a uma adversidade, qual o comportamento que eu vou tomar frente a isso? Então é bem interessante, né? E você aprende sim, você tem todo ser humano tem habilidades. Você precisa potencializar aquelas habilidades que são Às fortes. vezes a gente não sabe, né? Exatamente. A gente tem que aprender a descobrir primeiro. Exatamente. Você descobre as habilidades que você tem, porque todo mundo tem alguma habilidade, potencializa aquela atividade que é forte, que você não sabe, e trabalha a melhoria do que você ainda não tem. Por exemplo, eu não sei vender nada, nem água para quem está com sede, eu não sei oferecer direito. Mas eu poderia descobrir alguma coisa? Pode né? sim, mas com certeza você deve ter outras habilidades. Tem uma forte habilidade de comunicação, é só um traquejo para poder saber vender. Tá, porque eu sempre acho assim, eu não sei vender nada, nem água para quem está com sede. Então, e tem gente tão fácil que vende tudo, que a gente não precisa de nada, a pessoa chega e oferece, a gente acaba levando. A gente pensa, essa pessoa já nasceu desse jeito, mas se a gente não teve essa sorte, vamos dizer assim, a gente pode correr atrás, né? Com certeza. Pode correr até o SEBRAE, mais ou menos isso. Pode buscar o SEBRAE, estaremos lá para lhe receber. Tá certo. E o Denê Maia, muito obrigada pela sua participação nada. no nosso programa. Bom dia para você. Bom dia também, obrigada. E você já sabe que esse programa fica à sua disposição no nosso site, é só acessar a hora que você quiser rever essa ou qualquer outra das entrevistas já feitas aqui. É só entrar lá na nossa página também nas redes sociais, vai estar tudo à sua disposição. O nosso rádio online também com todas as informações para você. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!